Juntos aqui no Consciência Sirius. Vou explicar sobre esse sistema de autodesenvolvimento, de autoconsciência, como é que ele funciona, para que ele serve, quais são os estudos principais e as práticas também. A imagem tá legal? Ju, que bom ver você aqui também, a Pamela. Que bacana. Ó, muita gente aqui que já entrou, já fez a terapia Sirius e já fez curso também. Que maravilha. E também nessa live eu vou explicar, vou dar um foco maior, gente, na terapia Sirius. E vou falar como funciona cada etapa. E eu tenho recebido também mensagens perguntando como é que faz essa terapia online, se é a mesma coisa que presencial, tá bom? Eu vou explicar tudo isso também. Daisy, um beijo pra você. A menina linda entrou, Fátima. Beijo, querida. Então, amados, vamos lá. Vamos começar nosso momento aqui. O sistema de consciência Sirius, a princípio, aqui antes, quem já seguia esse Instagram se chamava Código Sirius, e houve toda uma mudança, existe um bom motivo para essa mudança, essa grande mudança. E daí eu vou explicar também sobre essa mudança, o que aconteceu, qual é a história de tudo isso. Hello, Camila, um beijo pra você. A Helena maravilhosa. A Carlinha já tá falando aqui, fazer a terapia Sirius foi uma experiência maravilhosa, divisor de águas. Que bom. A Polly, o Igor Drey, muitos amigos juntos aqui. A minha irmã também dando coraçãozinho, que bom. Beijo, Darinha. Então, amores, agora eu vou me concentrar para falar sobre a nossa consciência Sirius. Antes, um beijo para a querida Lucy, que sempre esteve ao meu lado nessa jornada. Um beijo grande para ela e para a Polly também. Minha querida irmã, Darinha também sempre acompanhando, um beijo para você. Gente, aqui eu estou em Calgary, no Canadá. Aqui são 5 horas, 5 e alguns minutos, a gente tem 3 horas de diferença. Então, boa tarde, boa noite para vocês. E eu tenho feito alguns atendimentos aqui, eu vou fazer junto com o meu grande amigo José Neto, eu chamo ele de Neto Healing. E a gente tem fizemos no ano passado também alguns atendimentos com a terapia Sirius, foi muito bem aceita, muito bem recebida, e eu tô aqui de volta também para propagar ainda mais essa prática tão abençoada e tão transformadora. E aqui vamos explicar então como funciona e o que é esse sistema de consciência. Bem, antes de tudo, para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Vasques e tem toda uma jornada que funcionou para com que esse trabalho hoje esteja atendendo e transformando vidas de tantas pessoas. E nessa jornada, gente, eu vou resumir um pouco da minha história, porque à medida que eu vou falando, na verdade, da história do sistema do Consciência Sirius, vocês vão compreendendo também todo o meu processo delineando essa prática, esse sistema de consciência. Então, em 2011, foi onde começou a ficar mais consciente para mim, foi onde aconteceu também um momento divisor de águas para mim, de experiência mesmo de um insight profundo nas minhas meditações. E a partir desse dia, as minhas práticas de Reiki começaram a mudar completamente. Para quem não sabe, por muito tempo formei vários reikianos, dando continuidade à missão do meu pai. Eu cresci dentro desse universo
Eu sou muito grata por isso. O meu pai foi o meu mestre de Reiki, de Yoga, que é a minha grande base. Meu pai me ensinou Cabala, radiestesia, enfim, todo esse mundo holístico, terapêutico. Eu tive a bênção de poder acompanhá-lo em vários cursos que ele ministrava desde criança. E nisso tomei também, senti em meu coração, depois também de muitas meditações, que era uma missão também minha, dar continuidade a isso. Então, formei também muitos terapeutas holísticos dentro dessa área, com a radiestesia, a mandala terapia, o próprio Reiki, que inclusive isso tem... toda essa base foi uma integração perfeita para nascer o sistema de consciência Sirius. Também em 2009 eu me formei em psicologia e ao mesmo tempo em 2009 já estava também terminando meu curso maravilhoso com o querido doutor Ribamar Tourinho de regressão de memória. E então toda essa base me ajudou bastante a delinear todo esse trabalho que a gente coloca em frente através do sistema de consciência Sirius. E além disso, assim, em 2011, quando começou a mudar as minhas terapias, né, mudar completamente a aplicação de Reiki, simplesmente comecei a receber orientações mesmo canalizadas. E nessas canalizações eu comecei a me perguntar, gente, era tão detalhado que eu ficava me perguntando será se é coisa da minha cabeça, alguma coisa assim. Mas as pesquisas que eu fui fazendo depois, as sincronicidades que eu ia observando, que o próprio universo ia me trazendo como resposta, não tinha como eu falar que era coisa da minha cabeça, não tinha como eu guardar na gaveta e dizer, opa, isso aqui não faz sentido, muito pelo contrário. Tudo que eu vinha pesquisando e as respostas que eu fui adquirindo foram validando aquelas canalizações e orientações. E a partir de então, em 2011, a gente fez um grupo de atendimento também aberto para as pessoas e a gente chamava de Reconexão Cósmica na época. Muita gente que está aqui lembra disso. A Andresa é dessa época. Quem mais está aqui? A Helena também. Tenho certeza que ela lembra, que ela fez parte. E nessa época, então, foi se delineando toda a parte que hoje a gente chama de reestruturação integral, que a gente já chamou também de reestruturação quântica, mas hoje chamamos de reestruturação integral Sirius. E nessa reestruturação integral é toda a parte energética, que faz todo um equilíbrio, uma harmonização profunda do campo e beneficiando todas as dimensões do nosso ser, na verdade. Bem, continuando a história de como nasceu, então, a gente fez esse grupo aberto que a gente chamava de Reconexão Cósmica, e mudou completamente a prática de Reiki. E então, somente em 2018, precisamente, nasceu de fato o que eu chamo de Consciência Sirius. Assim que eu escrevi as primeiras orientações, a gente chamava de Código Sirius. E até então, internamente, pessoalmente falando, eu não estava preparada para colocar isso completamente, como eu posso dizer, explícito da forma como estava. Eu tive também minha jornada interna de muita integração e entendimento para poder emergir da forma como é o sistema de consciência Sirius, e que hoje eu chamo assim, e a própria terapia também, que antes a gente chamava de terapia SIR, como uma sigla de reestruturação integral do ser, hoje chamamos de terapia Sirius. E eu amo esse nome e faz todo sentido, inclusive o nome Sirius, ele vem de uma palavra grega que significa brilhante, e é uma das estrelas mais brilhantes que temos no céu. E então, dentro desse sistema de consciência Sirius, nós temos estudos principais
estudos básicos e próprios, e esses estudos eles servem para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa autoconsciência, e dentre eles está o pensamento cosmossistêmico, que se sobrar um tempinho aqui eu vou explicar de forma breve o que significa cosmossistêmico. Temos a matemática das emoções, que é linda e funciona muito bem. E tudo isso é a base da terapia, que eu vou explicar para vocês como funciona cada etapa também da terapia Sirius. E além do pensamento cosmossistêmico, da matemática das emoções, temos a geometria da criação, que é a menina dos meus olhos, que eu amo esse trabalho, esse estudo, que ele é canalizado, ele tem toda uma lógica harmônica a respeito da criação de uma forma arquetípica, é lindo. E junto com a geometria da criação, a gente também faz um estudo profundo sobre as dimensões de consciência numa espiral de ascensão também. E tudo isso está sendo colocado no papel, está sendo escrito. Vai chegar o nosso livro, sim, do Consciência Sirius. E eu agradeço muito o apoio de muita gente que tem ficado ao meu lado e tá junto nisso comigo. Inclusive a Aline, um grande beijo, querida, muito amada. Fran, um beijo pra você. Olha, Gil Carrasco. A Aldeana, que linda. Gui, um beijo pra você. A Andresa, olha só. Então, muita gente que fez parte também dessa jornada. Eu sou muito, muito grata. E voltando então para o nosso sistema de consciência, por que esse nome é tão amplo? Simplesmente eu considero realmente, antes eu falava código porque para mim o Consciência Sirius ele funciona como um código de ascensão. Ele trabalha todas as dimensões do nosso ser em um nível profundo, não só na prática em si, como um estudo lógico que sustenta essas práticas, que fundamentam essas práticas. Eu considero também que tudo que é ensinado dentro desse sistema não necessariamente é algo novo, mas é como uma linguagem, sim, nova e adequada para essa nossa nova forma de conduzir e de entender a realidade. Falei então dos estudos e as práticas principais. Temos a nossa meditação de conexão Sirius, e ela tem todas as etapazinhas e tem um bom motivo de cada etapa ser como é. Inclusive tem no YouTube essa meditação. Eu estou regravando aqui também no estúdio do meu amigo, do José Neto Healing. Ele deve estar ouvindo essa live aqui. E aí a gente vai regravar essa meditação, que ele tem um estúdio aqui. E aí fica bem, bem bacana. Ele tem um estúdio especializado nessas gravações aqui. E aí, nessa meditação de conexão, ela é a principal e talvez através dela eu possa explicar também a respeito do pensamento cosmossistêmico e até mesmo a matemática das emoções. Mas eu vou adentrar um pouquinho dentro desse universo quando eu for explicar para vocês a respeito da terapia Sirius de cada etapa, tá bom? Mas além da prática de conexão, da meditação de conexão, nós temos também um programa de autoconsciência, onde eu incluo, que eu estou escrevendo um e-book de um detox integral, de passo a passo. Além do programa de autoconsciência, temos a prática da reestruturação integral, que uma vez já foi chamada de reestruturação quântica. A gente chama de reestruturação integral Sirius agora. E que é a principal, foi por onde tudo começou, que a gente chamava lá em 2011 de reconexão cósmica. E além dessa prática temos a terapia Sirius, né, que eu vou explicar para vocês como funciona. Fica também, gente, aberto para vocês fazerem perguntas, tá bom? Que aí a nossa interação fica bem,
bem interessante para ir tirando dúvidas. Então, eu vou explicar para vocês a respeito da terapia Sirius, cada etapa, como funciona. Eu tenho recebido mensagens perguntando também como é, Larissa, que se faz essa terapia online. É a mesma coisa que presencial? Funciona mesmo? Sim, gente, funciona super bem. Inclusive, eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram tanto presencial comigo como também online. E elas falam que não tem diferença alguma, sentem a energia do mesmo jeito, a leitura é da mesma forma, até mesmo porque não existe limite de tempo e espaço em relação à nossa consciência. O tempo e o espaço, na verdade, quando a gente adentra nos estudos sobre as dimensões de consciência, sobre a espiral de ascensão, que faz parte do sistema de consciência Sirius, a gente compreende que o tempo e espaço é apenas uma convenção da mente, não existe, entre aspas. E então funciona super bem. E eu vou explicar então quais são as etapas da terapia e por que ela tem um alcance profundo na totalidade do nosso ser, em todas as dimensões da nossa consciência, e por que ela tem tido respostas tão de forma breve, tão profunda e tão consistente. Por que essa terapia inovadora ela traz essa transformação de uma maneira tão rápida e ao mesmo tempo profunda e eficaz? Então, primeira coisa, essa terapia, a terapia Sirius, ela compreende o ser humano na totalidade do ser. A gente entende que nós todos, sim, somos seres espirituais, vivendo uma condição humana. E a partir dessa perspectiva, nesse olhar, você pode imaginar a profundidade e o alcance que tem essa terapia, essa amplitude, a abertura que ela tem. E esclarecendo também que não se trata de nenhuma religião, o sistema de consciência Sirius, com respeito a todas as religiões, não temos nenhum vínculo com nenhum tipo de doutrina, nem religião, nem seita, nem seja lá o que for. E ao mesmo tempo consideramos, óbvio, a espiritualidade, consideramos o nosso âmbito espiritual. Não tem como negar isso, tá, gente? Qualquer tipo de trabalho de autodesenvolvimento, de autoconsciência e de cura que de alguma forma nega esse âmbito espiritual vai ficar em atraso. Isso para mim é muito claro. Então, o Igor está perguntando se a terapia Sirius é parte da consciência Sirius. A consciência Sirius seria a base filosófica e espiritual que fundamenta essa tecnologia terapêutica? Sim, Igor, muito obrigada pela pergunta. A terapia Sirius, ela faz parte, sim, do Consciência Sirius. Como eu falei lá no começo, Consciência Sirius é algo muito amplo, por isso que eu chamo de sistema, e que tem esses estudos básicos que eu mencionei, só recapitulando. Pensamento cosmossistêmico, matemática das emoções, geometria da criação, dimensões de consciência com a espiral de ascensão. Então, esses 4 estudos são os de base e que fundamentam também as práticas do sistema de consciência Sirius. E uma das práticas é a terapia Sirius, que é o que eu estou focando nesse momento e que eu vou explicar cada etapazinha dela. Obrigada pela pergunta. Então, dentro da terapia Sirius, eu vou explicar cada etapa e vocês vão compreendendo também a amplitude dela, o grande objetivo, como ela funciona e qual é o pensamento que sustenta e que fundamenta essa prática, tá bom? De uma maneira breve, eu vou explicar. Bem, quando a pessoa chega lá no nosso consultório, então pede uma terapia online,
qual é a primeira coisa que a gente faz? Primeiro eu vou explicar para ela como funciona, é claro que quem nunca fez ainda terapia Sirius, vou explicar como funciona e tal. E a primeira etapa que a gente realiza é a própria meditação de conexão, que eu falei para vocês aqui, que é uma das práticas principais, tanto dentro da terapia Sirius, como também fora dela, em outras práticas. A gente realiza a meditação de conexão. Ela é a base fundamental do sistema de consciência Sirius. Então, nessa conexão, que a gente pode chamar de uma orientação meditativa simples, em que não vai exigir nenhuma concentração especial da pessoa para poder se conectar. Basta estar receptivo, é completamente o suficiente, tá? Então, a pessoa estando receptiva lá junto comigo, online ou não, online, só lembrando, ele pode ser feito tanto através de áudio como também aqui em câmera no Skype, tá? Então, nessa meditação, nessa orientação meditativa de conexão, a gente eleva a nossa consciência individual para a consciência cósmica. O que significa isso? Mesmo que intuitivamente é feito esse trabalho. Significa que a nossa vibração, a nossa frequência, ela vai sendo elevada a partir dessa conexão. Eu vou explicar de uma maneira mais fácil o porquê que acontece isso. Primeiro de tudo, voltando para o começo do começo. Talvez isso seja novo para algumas pessoas, por isso que eu lembro sempre de explicar isso, porque eu imagino que tem pessoas que ainda estão adentrando nesse universo pela primeira vez, ou de alguma forma estão entrando em contato com esse tipo de assunto agora. Então, antes de tudo, antes da gente começar falando mais sobre essa conexão, eu vou falar algo muito simples e verdadeiro, de que tudo é energia, antes de tudo. Isso é muito importante ser falado. Tudo, todos os seus pensamentos, as suas emoções, a própria matéria em si, ela vibra, são frequências de energia. A própria física quântica hoje já fala sobre isso, de uma maneira bem simplória falando, eu aqui, já fala o que a filosofia milenar oriental, já falava, já esclarecia. Então, quando eles pegam um átomozinho, por exemplo, um átomo de uma flor, o átomo de uma árvore, o átomo da sua mão, sei lá, e coloca no colisor de partículas, é um colisor que tem 27 quilômetros lá embaixo da Suíça, serve para isso. Então, quando eles colidem as partículas dos átomos e observam o que tem dentro desses átomos, eles perceberam que tudo não passa de pacotes de energia vibrando. É uma maneira bem simplória falando. Então, você pode imaginar que tudo, absolutamente tudo ao seu redor e você mesmo são pacotes de energia vibrando. E essa realidade que a gente tem, que a gente chama de realidade, que a gente de alguma forma apreende através dos nossos 5 sentidos comuns e agora desenvolvendo os outros mais sentidos também, a gente pode compreender que temos camadas, digamos assim, de manifestação dessas vibrações. Por isso que é uma pluralidade. Por mais que em essência sejam apenas energia como um tecido só, ainda assim elas se manifestam e se apresentam de uma maneira variada, plural. Por isso que a gente vê toda essa diversidade. Mas em essência somos uma coisa só, energia. Somos uma coisa só. Então, partindo dessa perspectiva, dessa verdade, dessa ciência, a gente entende que, e compreendemos também dentro da terapia Sirius, de que podemos captar essa vibração energética, no caso de pensamentos, de memórias, enfim,
e transformar em palavras, traduzir. Isso a gente faz na terapia Sirius. Então, na primeira parte da nossa sessão, a gente faz uma breve orientação meditativa para a nossa conexão. E nessa conexão, a gente eleva a nossa vibração, tanto a pessoa que está sendo atendida como o terapeuta, e elevamos a nossa frequência vibracional acessando a virtude que é intrínseca a todos os seres humanos, que é o próprio amor incondicional. Isso é de maneira intuitiva. Ah, Larissa, mas eu não consigo relaxar, não consigo me concentrar. Não interessa. Se você está lá querendo se transformar, querendo uma transformação na sua vida e você está disponível para isso e está aberto para isso, é o suficiente, tá? Então, nessa receptividade, a gente vai, de alguma forma, mesmo que intuitivamente, elevando a nossa frequência, conectando a nossa consciência individual com a consciência maior. Por que eu chamo isso consciência maior? É exatamente essa perspectiva de que tudo é uma coisa só, é um grande tecido de luz, metaforicamente falando. Você imagina, se tudo não passa de pacotes de energia vibrando, tudo são esses átomos, essas supercordas vibrando dentro de cada partícula aqui, tudo é energia. Então imagine que realmente não tem outra saída, somos esse grande tecido de luz e que cada dobrinha dele, fazendo uma analogia, seria representando essa variedade, essa pluralidade. E uma vez conectada com essa consciência estrutural de que somos, em verdade, essa grande luz, toda a nossa forma de ver e sentir e perceber tudo ao nosso redor também se modifica. Porque na verdade, tudo isso que a gente chama de fora de nós, tudo isso que a gente percebe, toda essa realidade que chamamos, na verdade, de realidade, é uma percepção. Ela é construída através da sua forma de perceber. Isso também de uma maneira tanto individual como coletiva, isso é óbvio. Então, a nossa percepção cocria a nossa realidade. Então, a partir dessa perspectiva, o que pode acontecer você ter uma consciência genuína, não só aqui, mas do sentir. Uma consciência genuína de que você é puro amor e pura luz. Reconhecer isso tanto em você como também no outro, em tudo ao seu redor. Você muda completamente a tua forma de pensar sobre si mesmo, de relacionar consigo mesmo e com as pessoas. Isso é fato. Então, a nossa forma de perceber a realidade cria e pode modificar também a forma como a gente vive. Então, partindo dessa premissa, na nossa meditação de conexão, que é a primeira etapa da terapia Sirius, a gente, mesmo que intuitivamente, nos conectamos com essa consciência de que há uma consciência estrutural ou estruturante, uma consciência de unidade que está por trás de toda essa pluralidade. E uma vez conectada com essa fonte, que podemos chamar de fonte criadora, podemos chamar de inteligência suprema, podemos chamar de Deus, enfim, e vários nomes para o que é inefável. Então, de alguma maneira, conectados com de forma consciente com essa grande fonte, a nossa energia fica lá em cima. E é por isso que essa terapia funciona tão bem. Porque ela vai ser conduzida dentro dessa frequência. E uma vez conduzida nessa frequência energética, não tem como não ser assertiva. Porque o terapeuta Sirius, ele se coloca completamente como um facilitador, como um canal. Ele não cura ninguém, eu não curo ninguém, nós não curamos ninguém. Nós facilitamos com que a própria pessoa se conecte com a cura que há dentro dela. E na verdade, a gente chama de cura o encontro. Eu gosto muito da frase do Roberto Crema, que é um psicólogo da Unipaz, gosto muito. Ele fala assim: ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho,
nós nos curamos no encontro. E o que isso significa para mim? Esse encontro não apenas o encontro da pessoa que está sendo atendida e o terapeuta, mas também o encontro meu com essa consciência maior e suprema que está tudo ao meu redor, que é imanente, que está em mim, eu sou feita disso, ao mesmo tempo transcende a mim mesma, toda a natureza junto comigo, a minha história, tudo, ao mesmo tempo também naquele que eu estou atendendo, reconhecendo a consciência e o valor infinito que a pessoa é, toda a história dela e tudo ao redor. Então, a totalidade que está à minha frente, a totalidade que sou e a totalidade que tudo é, em se encontrando, isso é cura. E essa forma de perceber e sentir realmente cura. A gente se conecta com a vibração da origem. E a origem tudo é. Ela é infinita, ela é a própria harmonia, ela é o próprio amor, é a própria vida. E isso é a cura. Então a gente entende, vivencia e sente essa verdade, não só dentro do atendimento, como também no treinamento que a gente faz. Então, depois dessa primeira conexão, dessa orientação meditativa, que é muito simples, só repetindo, basta a pessoa estar receptiva para poder se conectar. O terapeuta Sirius vai conduzindo uma orientação meditativa, pedindo para acolher o ambiente ao redor, a sentir o momento presente, a se colocar o mais presente possível e completamente desapegado de qualquer tipo de expectativa, colocando realmente presente no aqui e agora. E aí vai sendo conduzido isso, se conectando também com a própria consciência infinita que faz parte, que é imanente nela, integra essa consciência com a consciência da Mãe Terra, que é uma consciência também, lembrando que a Terra ela é um organismo completamente consciente, é um organismo vivo que sustenta todos nós de uma maneira incondicional. E não importa onde você foi, para onde você vai, o que você faz ou deixou de fazer, é incondicional. Ela está junto com a gente. Isso é muito bom de saber. Então, quando você se conecta com essa consciência da Mãe Terra, tem todo um amparo, a sua vibração se eleva também. Nos conectamos com a grande fonte divina de luz também, que é uma dimensão de consciência elevada, e essa integração acontece aqui no nosso centro de energia cardíaco do coração. E então acessamos a virtude do amor incondicional, que tudo é, que você é, que todos nós somos, e aí começa a nossa terapia de fato. E depois dessa conexão, eu tenho certeza que vocês, só nessa explicação, de alguma maneira já estão se conectando com essa vibração. E depois dessa integração, gente, nessa conexão com o amor incondicional que você é e tudo é, a gente passa para a segunda etapa da terapia, que é o que a gente chama de unipolarização. Nessa unipolarização, o que isso significa? Através da unipolarização, a gente faz um equilíbrio, assim, muito parecido com o Reiki, através de uma energização, né? Pode ser feita com as mãos, aproximando da pessoa, ou mesmo a distância também funciona muito bem. E essa unipolarização é para integrar a vibração dos dois hemisférios cerebrais, tá? Porque muitas vezes a gente utiliza mais um lado do que o outro. E nessa terapia Sirius, nós vamos utilizar a totalidade. Isso significa o quê? Que a gente se conecta exatamente com a glândula pineal, que ela é uma glândula, digamos, regente também, que nos direciona ao uso da nossa inteligência espiritual, da nossa inteligência integrativa, da nossa inteligência de totalidade e, ao mesmo tempo, a nossa intuição. Então, a gente faz essa unipolarização e a pessoa, normalmente, quem tem sensibilidade, realmente sente a vibração, a energia no corpo. É natural sentir ondas pelo corpo ou sensações de formigamento ou sensação de estar meio que flutuando, algo assim. É completamente natural e volta tudo ao normal. Então, a gente costuma explicar que caso venha sentir isso, é perfeitamente natural.
E depois dessa unipolarização, que traz uma sensação de integração maior, de unidade, aí a gente passa para a leitura do potencial de luz, que todo mundo gosta dessa parte. Antes de eu explicar sobre a leitura do potencial de luz, deixa eu ver aqui, a Helena escreveu, eu também gosto, levo essa forma de pensamento aos estudos que participo. Legal. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem um grupo de estudos da consciência Sirius? Renata, a gente tem sim. Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? E lá eu tô realizando, colocando áudios de forma semanal. Semanalmente eu coloco áudios e a gente vai atualizando lá. Mas em breve a gente está fazendo uma reforma no site e aí a gente vai ter também lá mais informações, tá bom? E o próprio Instagram está trazendo sempre algo dentro dos estudos do Consciência Sirius. Tem gente já pedindo livro, que maravilha. Ótimo. Então, dando continuidade, gente, a nossas etapas sobre a terapia Sirius. Já expliquei sobre a orientação meditativa, que é a conexão. Expliquei sobre a unipolarização. E agora vamos para a terceira etapa, que é a leitura do potencial de luz. O que seria essa leitura do potencial de luz e por que leitura, Larissa? Bem, lá no início eu expliquei para vocês, um pouquinho de forma bem rápida, que tudo é energia e tudo tem frequência, inclusive a própria matéria em si. Aquilo que a gente chama de matéria é como se fosse energia congelada. São as partículas de energia vibrando bem rápido, por isso que a gente vê de forma densa, mas é energia. Então, você pode imaginar que os pensamentos também têm frequência, elas vibram, as emoções também e as memórias, aquilo que a gente chama de memória também. Então você tem toda uma história de vida aí junto com você, o seu próprio corpo. Dentro desse estudo a gente entende também, eu amo essa frase da Caroline Myss, tem lá no livro dela, Anatomia do Espírito. A nossa biologia é a nossa biografia. Então, isso para mim é muito claro. A nossa biologia e biografia é assim, não se separam. Então, as suas memórias, elas também estão aqui, juntos com as suas células, e pode ser acessado, tá? E então, nós terapeutas sírios, a gente fica disponível para traduzir o que a sua energia está falando. Então, nessa terapia, não se faz necessário a pessoa falar verbalmente se ela não quiser. Se ela quiser, tudo bem, até terapêutico. Se ela sentir vontade, necessidade, ok. Mas não tem a necessidade de falar, porque a própria vibração energética, a energia, ela vai falando o que é importante e necessário naquele momento a ser olhado, a ser ressignificado, a ser reestruturado. Muitas vezes a nossa mente, ela mente, e eu sei, eu já trabalhei com terapia não convencional, porque enfim, eu tive toda essa jornada desde criança e eu sempre integrei essa parte transpessoal dentro da psicologia, não tinha como. Mas eu sei que muitas pessoas já chegaram até mim, Larissa, já fiz 2 anos de análise e uma sessão aqui com isso, essa terapia que eu nunca tinha visto na minha vida, parece que eu fiz 2 anos. E por que isso acontece? Porque quando a gente vai falar de nós mesmos, a gente às vezes cria historinhas dentro da nossa mente que a gente acha que é verdade, no sentido, a gente cria tanta historinha que a gente conta para nós mesmos e fica viajando nisso e repetindo e não sai daquilo. O nosso trabalho é diferente. A tua energia, ela já fala o que é importante, o ponto principal a ser olhado e a ser ressignificado. E ao mesmo tempo, essa terapia ela tem uma segurança natural, porque você vai emergir apenas aquilo que você já está pronto para olhar, pronto para ressignificar, compreender e colocar em um bom lugar, tá? Então já tem uma segurança natural. Então a gente vai sair dessa mente que mente, a gente considera a mente como um veículo importante para apenas decifrar aquilo que a razão espiritual está conduzindo. O grande regente dessa terapia é a nossa razão
espiritual, nossa razão do ser, que vai para além, é a que eu chamo de razão pura, vai para além do intelecto. O nosso intelecto, ele é ainda bem linear, ele é polarizado. Por isso eu costumo trazer até essa metáfora. Nós temos os dois olhos aqui, a gente analisa, separa as coisas, vê de forma separada, e ao mesmo tempo perdemos a totalidade e o contexto do que há entre essas pecinhas, que também é vivo e conta. E quando a gente olha para a totalidade, a gente observa algo muito além do que aqueles pedacinhos de forma separada não nos daria de entendimento. Então a gente utiliza essa razão também espiritual, ou essa razão pura, que é através muito mais além do intelecto, ela também é do sentir, tá? Então a vibração da pessoa, a energia, ela fala, ela tá vibrando ali. Nós, terapeutas sírios, a gente fica disponível a traduzir essa frequência, o que o campo energético dela está falando. E isso em todos os níveis, em nível físico, emocional, mental e espiritual. Nós podemos acessar informações em todos os níveis do nosso ser através dessa prática. E é muito interessante que dá para realmente sentir aonde no corpo, onde a pessoa está precisando mais de vibração, de harmonia, e o que aquela parte do corpo, por exemplo, digamos que eu atendendo uma pessoa, o campo energético dela chama muito para o plexo solar, que é aqui na área do estômago. E daí eu sinto se a energia está sendo trabalhada em nível físico, se está sendo trabalhada também em nível emocional. E digamos que está trabalhando muito em nível físico e ao mesmo tempo a sabedoria que há nela vai trazendo as informações para mim, né, como tradutora, do que está por trás daquela sensação, do que está por trás daquela informação que está ali sendo trabalhada em nível físico. E aí vai adentrando uma camada mais profunda já para um núcleo emocional, um padrão de pensamento que de alguma forma está sustentando aquele sintoma e que está pronto para ser ressignificado. Aí digamos que se abre então um núcleo de emoção que vai ser trabalhado de ansiedade, de angústia, e aí se abre para outra camada de informação de memórias. Aí pode ser que venha emergindo aí uma memória, digamos que é lá na vida intrauterina ou na infância, uma situação X. O importante aqui nessa terapia, a gente não foca em detalhes de memórias, porque não é necessário, só se o campo pedir, o campo energético da pessoa, mas o foco principal são nos núcleos emocionais e padrões de pensamentos que de alguma forma estão sustentando aquilo e reverberando, fazendo com que os sintomas ainda se mantenham no presente, aquilo que ela quer transformar na vida dela, tá? Então, depois dessa orientação meditativa de conexão e da unipolarização, a gente faz a leitura do potencial de luz. Eu expliquei um pouquinho por que funciona essa leitura, como é que funciona, que tudo é energia e a própria vibração da pessoa fala e a gente vai apenas traduzindo. E nesse potencial de luz, a gente vai fazer a leitura das virtudes da pessoa, das potencialidades dela, do que ela veio oferecer ao mundo. Porque todos nós, sem excluir ninguém, temos sim virtudes intrínsecas, valores, e que a gente se conecta e de alguma forma está ali, muitas vezes ainda em semente, mas está pronto para ser olhado por você, ser reconhecido por você e colocar à tona na sua vida, nas suas ações, na sua forma de pensar, no seu agir. E é para isso que a gente veio. Quando a gente tem um norte claro, quando a gente tem um direcionamento claro e que de alguma maneira é conectado com o teu espírito, quando você tem clareza do seu propósito lá de dentro, essa clareza te dá um direcionamento que o teu próprio corpo físico, mental e emocional, eles se unem e de alguma maneira se prontificam para se alinhar com essa clareza. Por isso que quando a gente está muito no nosso propósito, a saúde integral, ela se faz, ela acontece, ela se manifesta.
e nível físico também. Então, a clareza de propósito de vida é muito importante. E na leitura do potencial de luz, a gente, Larissa, então eu vou descobrir o que eu posso fazer na minha vida e tal e tal. Eu costumo falar, olha, a gente não escolhe profissão para ninguém, a gente não faz isso, tá? A gente não faz nenhuma escolha por ninguém. Todos nós somos livres para escolher os nossos direcionamentos, para entender como funcionamos e para onde vamos. O que a terapia Sirius faz é colocar a luz, deixar claro para o teu reconhecimento as tuas potencialidades, as tuas virtudes, que podem ser manifestas de várias maneiras dentro das suas escolhas ou diferentes escolhas ao longo da tua vida, tá? Então, essas virtudes, elas permanecem e vão sendo desenvolvidas e manifestas de infinitas possibilidades no decorrer da sua vida. Você pode colocá-las em ação de diversas maneiras e inclusive até de maneiras diferentes, em profissões diferentes, se você quiser. Enfim, o importante é estar alinhado com a clareza, com esse propósito ou com essas virtudes que eu chamo de propósito de vida, eu chamo propósito virtude em ação. Virtude em ação é propósito, basicamente falando. Então, nessa leitura do potencial de luz, eu me coloco como terapeuta Sirius, me coloco disponível a sentir a vibração da pessoa lá no mais profundo dela, da essência dela. E aí a gente acessa as potencialidades, o que ela vem oferecer ao mundo, é lindo, é sempre muito bem-vindo. Em algumas pessoas isso fica muito vivo, muito claro e bem detalhado, em outras pessoas vem de uma maneira mais em potencial, mas ali está pronto para ser reconhecido e manifesto. Enfim, por que essa etapa é tão importante? Porque a pessoa se conectando com isso, ela já sabe quem ela realmente é. E que todo o mais que vai ser acessado na próxima etapa são apenas informações que são mutáveis também. Mutáveis no sentido de que ela pode mudar a forma de lidar com tudo isso, mesmo que tenha sido um passado. A gente realmente não pode, na nossa dimensão de consciência aqui, não podemos modificar aquilo que chamamos de passado, mas a maneira de lidar com ele, sim. E é isso que a gente faz na nossa reestruturação integral, né, na terapia Sirius. Lembrando também que na terapia Sirius, o principal é a parte energética, tá? É durante toda a sessão, do início ao fim, aquilo que eu falo, a parte invisível, ela está sendo conduzida, está sendo trabalhada. É por isso que tem um alcance profundo em nível de memória celular também. E tem todo um estudo, principalmente da geometria, da criação, a própria reestruturação integral, tem todo um estudo que dentro do treinamento do terapeuta Sirius para uma compreensão e para conexão com essa inteligência e consciência do próprio sistema Sirius e que tem esse alcance de transformação em nível celular, tá? De transmutação de memórias, enfim. Então, depois da leitura do potencial de luz, que é a base ali que a pessoa está conectada, está amparada, a gente vai para a outra etapa. No caso, só recapitulando para quem entrou agora, a gente está falando sobre a terapia Sirius, estamos explicando aqui cada etapa, como funciona, tá? Então, falamos sobre a conexão, que é uma orientação meditativa bem breve, que a gente vai realizando para elevar a nossa frequência. Depois da conexão, a gente faz a unipolarização, que é a integração da energia dos dois hemisférios, acessando a glândula pineal e a totalidade, a integração. Depois da unipolarização, a leitura do potencial de luz. Então, a gente fica disponível a acessar as virtudes intrínsecas do ser. E depois do potencial de luz, a gente vai passar para a leitura das informações que estão prontas para serem olhadas e ressignificadas, tá? E isso em todas as ordens, tá, gente? Essas informações, elas emergem, pode ser memórias
da vida intrauterina, pode ser que venham informações da infância, pode ser que venham informações em nível sistêmico, familiar, ancestralidade, né? Tem caso que a gente acessou memórias de 9 gerações para trás e que de alguma maneira estava influenciando nas questões que a pessoa queria mudar e ela não tinha ideia do que era e de onde vinha e como modificar aquilo. E pode ser que venha também aquilo que a gente chama de vidas passadas, ou também pode ser que venham informações em nível simbólico, arquetípico, e a gente vai trabalhando a dinâmica da psique da pessoa dentro daquilo. E como eu falei anteriormente, o principal é o foco no núcleo de emoções e de padrões de pensamentos que de alguma forma estão sustentando sintomas ou situações na vida dela que ela quer mudar, que a pessoa quer uma mudança. Então, nesse acesso a essas informações da leitura, né, a gente vai não só identificar aquilo que é importante naquela sessão, que já está pronto para ser ressignificado, como também nós já vamos tratar, e isso é o mais importante. E como acontece então esse tratar? A gente vai realizando simultaneamente uma que eu chamo de comunicação de cura. Essa comunicação de cura, ela é tanto em nível energético, como também ela pode ser expressada. Por isso que, por mais que a pessoa não tenha nessa terapia a necessidade de falar, ela é completamente ativa no processo, porque ela vai manter-se no estado de presença. Eu vou pedir para ela fazer algumas visualizações, vou pedir para ela repetir algumas frases de cura, pode ser repetir falando ou pensando, sentindo no coração. E dentro disso, a gente vai, o próprio campo energético vai orientando para o que a gente chama de cenários de cura, em que vai sendo realizado, então, desbloqueios emocionais, vai sendo realizado uma ressignificação e tem uma amplitude de consciência incrível também. E em uma sessão de terapia Sirius, a gente pode acessar várias informações, tá, gente? A gente pode acessar várias memórias em uma sessão só. Por isso que tem uma amplitude, um custo-benefício muito interessante. E tem uma amplitude de consciência incrível em uma sessão. E essa própria sessão em si, ela tem todo um fechamento e ela é segura. Ela tem todo um fechamento e aí a próxima sessão já vai ser vai acessar outras memórias possivelmente. Raramente continua uma mesma questão que já foi trabalhada, só se for de uma maneira mais profunda, em outras camadas que estão emergindo. Então, nesse acesso a memórias, a gente vai realizando essa comunicação de cura, em que eu peço, então, para fazer visualizações, algumas respirações também muito simples, que eu vou pedindo para a pessoa fazer durante, e também vou entoando mantras, muitas vezes vou entoando mantras que é muito importante. O som, ele tem um impacto no nosso campo energético incrível. E através dos mantras, tem mantras de desbloqueios, mantras de harmonização que a gente vai realizando durante o processo. Gente, só fazendo para sentir. Quem fez sabe. A Lunara já está falando aqui, experiência única. Que bom. Então, e aí, por final dessa etapa, o que mais que eu posso falar? No final, a pessoa já sente Normalmente, as pessoas sentem uma leveza, uma sensação de conexão e amplitude de consciência. Isso é 100% até agora, acredito. Se não, 99,9% falo disso, dessa sensação. E também o que mais? Muitas pessoas, principalmente nos 3 primeiros dias, sentem muita sede. Como eu falei, esse trabalho ele tem um alcance em nível celular, então é normal
ter essa parte mais de desintoxicação. Tem um detox emocional aí que é realizado também. E no finalzinho, gente, a gente também, depois dessa energia harmonizada, integrada, ressignificada, que está ali vibrando, eu peço para a própria sabedoria do campo energético da pessoa transformar, me trazer em uma sequência numérica aquela vibração. E essa sequência numérica vai funcionar como uma âncora, uma chave, para ela meditar nos próximos dias. Eu recomendo sempre um ciclo de 28 dias ou então até uma próxima sessão. E essa meditação é muito simples, basta mentalizá-los no coração, repetir a sequência numérica, que funciona como essa senha, e é uma maneira de reforçar aquela vibração que está com ela, daquela amplitude de consciência que ela adquiriu e se conectou. Bem, gente, resumidamente é isso, tá? São as etapas da terapia Sirius. E a sessão, ela dura em torno de 1h40 a 2 horas. E a frequência de realizar as sessões, normalmente, em média, em geral, de 15 dias, mas pode ser feito em 28 dias, assim como em alguns casos, já atendi pessoas que senti também a própria condução já me levou a isso, de realizar uma sessão em uma semana, na outra semana outra, e a terceira sessão depois de 28 dias, então isso é muito relativo. Mas em média, em geral, 28 dias, 15 dias, ou você pode fazer uma sessão avulsa também, se quiser, para amplitude de consciência e tudo mais. Larissa, todo mundo pode fazer? Sim, pode fazer. Se você quer realizar, você pode. Larissa, criança pode fazer? Eu atendo os pais. Eu posso fazer o atendimento da criança através do pai ou da mãe. Inclusive, eu já fiz também atendimentos online para criança, em que eu me conecto com a vibração, campo de energia da criança e gravo todo o áudio da sessão para a mãe, tá bom? E funciona super bem. E que mais? Fiquem à vontade em fazer perguntas, gente. A Carla tá falando aqui. Os mantras são maravilhosos, ainda escuto quando fecho os olhos. Que linda! A Carlinha fez. Foram 3 sessões, né, Carla, que você fez com a gente. Que bom. Gente, fica aqui. A voz da Larissa cantando os mantras ainda ecoa minha memória auditiva. É maravilhoso. Ai, que bom, amada. Que linda. Fiquem à vontade de fazer perguntas, tá bom? Que aí a gente fica mais fácil a gente conduzir aqui a nossa live. A partir de que idade pode ser feita a terapia? Então, eu já atendi presencialmente uma mocinha de 13 anos, 12, 13 anos, é isso? 12 anos. E super bem, foi super tranquilo. Mas assim, criancinha mesmo, como a gente trabalha de uma maneira que traz muitas imagens, abstração, utilizamos metáforas, símbolos, eu não recomendo, a gente não faz com criança, né? Mesmo porque crianças pequenas têm um pensamento muito concreto e então não é adequado, e a gente faz com o pai ou com a mãe e tem resultado para a criança também. Até mesmo porque crianças pequenas nunca estão, sempre tem algo sistêmico ali, sempre tem algo a ver com o pai. Eu li foi sobre a idade, então estava falando sobre as crianças pequenas. Então eu costumo realizar essa terapia Sirius para as crianças através do pai ou da mãe, até mesmo porque as crianças sempre têm um conteúdo muito em nível sistêmico, às vezes a gente acessa também algumas questões de vidas passadas e tudo, mas através da consciência da mãe ou do pai, ali acessando aquelas informações, aquela vibração, aquela ressignificação, ela vai reverberar na criança, pode ter certeza. Isso não tem nenhuma dúvida. Mais perguntas, gente? Fiquem à vontade, por favor. Já já a gente vai encerrar.
Nenhuma? Sim. Voltei, Ju! Nós bruxas, né? Coisa boa. O Samuel tá perguntando como marcar uma sessão. Então, gente, eu tenho feito as sessões online por conta das minhas viagens. Então, pode mandar um direct para mim que eu ajusto os horários. Caso quem mora em Teresina e prefere presencial, agenda com a Mari. Eu acredito que tem um número aí no perfil. Aí você fala com ela para marcar. Eu vou estar em novembro em Teresina, tá bom? Dia 7. A Renata tá perguntando se o valor é por sessão ou pacote. Temos valores das duas formas. Ah, gente, Renata, bom, você me fez lembrar de falar uma coisa importante. Gente, temos terapeutas sírios maravilhosos, que eu tive a graça e a bênção de treiná-los com muito amor. Eu aprendi muito também nisso com eles, construindo, eu chamo de verdadeiros guardiões também dos sírios, e que me acompanham lindamente, que fazem esse trabalho também maravilhosamente bem. E então toda essa leitura do campo vibracional que eu falei para vocês, que faz parte da terapia Sirius, não é um dom específico de A ou B, não é. É uma habilidade que pode ser aprendida e que a gente faz inclusive isso nos cursos, nos treinamentos. Você pode aprender a fazer isso, tá? E a desenvolver o teu poder intuitivo. Isso é intrínseco ao ser humano. Nosso poder, nossa ferramenta intuitiva é intrínseca, tá? E pode ser desenvolvida. E a gente faz isso durante o nosso treinamento. Então, temos terapeutas sírios maravilhosos, que já estão atendendo, que trabalham com isso e que vivem também disso. Felizmente, eu fico muito feliz em poder, de alguma maneira, multiplicar essa ferramenta de cura e que é transformadora para tantas pessoas. Então, gente, já atendemos casos de depressão, já atendemos casos de ansiedade, de fobias, e que tiveram uma amplitude de consciência, resultado tão interessante, tão importante, tão profundo e consistente que eu não sei nem como descrever detalhes. Ó, a Elaine tá falando sobre o atendimento com a Lorena. Que bom, alô Sandes, a Lorena Sandes também, nossa terapeuta Sirius. Temos o Leonardo Jorge, a Shirley Sonohara, a Naina Fortes, temos a Nathalie Pedrosa. Ai, temos tanta gente, eu vou ter que falar a turma toda. Maravilhosos. A formação do terapeuta dura quanto tempo? Então, Renata, a gente realizava esse curso em 4 finais de semana intensivos, manhã e tarde, e aí agora ele está com um novo formato, em 2 etapas, mas ainda assim intensivos em cada etapa, com 3 dias intensivos. E também, claro, com um acompanhamento de supervisão online, tá bom? Logo após o curso presencial. Então, na primeira etapa você faz a reestruturação integral, que é a parte toda energética, os fundamentos, os estudos do sistema de consciência Sirius. E aí a parte da segunda, que é da terapia Sirius, que é necessário ter feito a primeira. Quem faz a primeira não necessariamente precisa fazer a segunda e se torna facilitador de reestruturação integral, mas quem vai fazer a segunda, para se tornar terapeuta Sirius, é necessário fazer a primeira. E na segunda etapa, então, você vai aprender a fazer a leitura do campo vibracional, o manejo da fala, como acessar memórias, todo o trabalho da terapia em si. E aí você se torna terapeuta Sirius, podendo atender pessoas também, tá bom? E tem um acompanhamento também de supervisão dos estudos de caso que você vai realizar. E a gente tem essa interação online. Obrigada pela pergunta, Renata.
A Ju tá perguntando se eu fizer o treinamento, posso fazer em mim mesma? Sim, dá para fazer autoatendimento. Se você não tiver, claro, numa condição de uma angústia, uma ansiedade, assim, que não dá nem para se concentrar, é óbvio que é melhor você buscar uma pessoa que possa te atender. Mas se você está num momento em que você sente de ampliar a tua consciência em relação a alguma coisa, que você quer um direcionamento, um entendimento a mais de alguma sensação específica, dá para fazer tranquilo o autoatendimento com a terapia Sirius. Eu ensino isso durante o treinamento. Inclusive, tem pessoas que fazem também o curso de terapia Sirius e da própria reestruturação integral apenas para autoconhecimento, para aprofundar no nível mesmo filosófico e também desfrutar das dinâmicas, das práticas que a gente realiza em conjunto, que são profundas, são transformadoras também dentro do nosso treinamento. Obrigada, Ju, pela pergunta. Mais alguma, gente? Já a gente vai encerrar. Onde é o curso? A Dênia Carvalho está perguntando. Então, nós tivemos várias formações em Teresina, Piauí, que é a minha cidade natal, e tivemos também a reestruturação integral em São Paulo, na capital, e tem turma lá esperando também a gente. E onde você estiver e chamar, podemos ver o nosso calendário e aí até você. Fazer uma turma bem legal. Obrigada pela pergunta, Dênia. Tem previsão para a próxima turma? Você é da onde, Elaine? Você é de Teresina? Me fala de onde você é. Teresina, eu estou voltando em novembro, ainda não agendei nenhum curso em si, mas já tem pessoas perguntando, possivelmente. Pode ser que eu abra uma turma. Se eu não abrir, teremos workshop, com certeza, vivencial. Inclusive, gente, dentro desse... Ai, Parnaíba, Elaine. Elaine, como você mora em Parnaíba, acredito que dá para você dar um pulinho em Teresina, né? Para realizar esse curso. Então, a gente tem a prática da constelação familiar integrada com consciência Sirius, que eu chamo de constelação cosmossistêmica. Gente, é incrível, é lindo. Eu sou suspeita para falar, mas é maravilhoso. E tem tido respostas assim incríveis e possivelmente estarei com esse workshop novamente lá em Teresina, tá? Ok, amados? Mais alguma pergunta? Naína, meu amor, um beijo pra você. Tô amando esses corações, gente. Coisa maravilhosa, é muito amor. Cati, meu anjo, um beijo grande. Eu tava pensando muito em você esses dias, depois quero falar contigo. Sim, a constelação cosmossistêmica, é lindo. Obrigada, Renata, gratidão a você. Gente, falar em cosmossistêmico, eu vou explicar também, eu tô sentindo de explicar aqui, aproveitando a live, vocês já estão aí, acho que com toda boa vontade, vou tirar um pouquinho da hora do sono de vocês. Quem não jantou ainda vai vendo a live, tomando um cafezinho, ou então... Eu costumo comer o cuscuzinho, sabe? Cuscuz, beiju, tapioquinha, no jantar. Aqui não tem. Então, cosmossistêmica, eu tô sentindo de explicar isso, o que é que vocês acham? Vou falar de forma bem breve. O pensamento que sustenta, na verdade, a nossa terapia Sirius. Gente, eu costumo trazer uma metáfora bem simples para vocês entenderem como é a nossa forma de pensar. Primeira coisa, como eu falei já no início, nós somos seres espirituais, somos luz. Isso é o que eu chamo de consciência cósmica. Existe uma inteligência suprema que rege que faz com que todos esses átomos
se organizem para ser um ser humano, que se organize para uma flor ser uma flor, uma árvore ser uma árvore. Para mim isso é muito claro. Então, de alguma maneira, a gente se conecta com essa consciência cósmica. E por isso que eu chamo de cosmo. E sistêmico significa que tudo, absolutamente tudo, está interligado, está conectado, não tem separação. Teu próprio organismo, ele tem uma inteligência própria, em que os sistemas, eles interagem e sustentam e faz funcionar muito bem o teu organismo maior. E você também é como uma célula do organismo do teu sistema familiar, e também tem toda uma interligação nisso, tem um contexto, e assim vai. Você imaginar que somos células da própria Mãe Terra, organismo consciente, vivo, imenso, que sustenta todos nós. Então, de forma bem breve, falando sobre o pensamento sistêmico, em que o contexto é vivo. Eu falo sobre a matemática também sistêmica, que 1 mais 1 é igual a 3, que o eu e o outro, 1, 2, e o que há entre mim e o outro, essa relação, esse contexto, ele conta, ele é vivo, por isso que a gente chama de 3, dentro dessa lógica. E dessa forma a gente imagina, a gente pensa e trabalha também as nossas informações, as nossas emoções, porque normalmente a gente tem o hábito, a cultura, na verdade, o paradigma, a forma de pensar, de uma maneira de excluir a dor. A gente tem muito isso, doeu, esconde ou se distrai a todo custo, coloca embaixo do tapete, ou quer eliminar de qualquer forma, quer de alguma maneira excluir aquilo que dói. E dentro do nosso trabalho a gente não vai fazer isso. A gente entende que toda dor é uma informação, na verdade. Todo sintoma é uma informação. É uma informação importante para a sua cura, é um direcionamento para um entendimento maior do porquê e para que aquela dor está ali. Então é apenas uma informação, é o seu corpo, a sua mente falando para você o que é importante ser olhado. É como uma criança batendo na porta ali, querendo ser atendida, e se você não atende a porta, vai bater mais forte. E às vezes vem com tudo, e você querendo se distrair, não ouvir o chamado, aí vai para o corpo, muitas questões pode vir à tona também como sintoma em nível físico. Então, a gente entende, eu gosto muito da outra frase, acho que já falei 3 frases aqui legais. Uma frase que eu amo do Dr. Bach, né, dos Florais de Bach. Todo mal é apenas um bem fora do lugar. Então, quando a gente compreende isso, que tudo é informação, a gente olha para aquilo que dói ou que de alguma forma a gente julga ruim ou errado, e opa, deixa eu olhar então o que isso quer me falar, o que há por trás disso. Então, se eu nego, mais presente aquilo ali fica batendo na minha porta, mas se de repente eu me permito olhar, compreender e acolher, aquilo já se atenua. Já, opa, não preciso mais bater tão forte na porta, estou sendo reconhecido, estou sendo olhado, então estou aqui. Então a informação aparece, a informação do que está por trás daquilo ali aparece, você tem uma amplitude de consciência e vê uns insights, ó, plim. Os sintomas não precisam estar mais lá, porque a causa foi compreendida, foi olhada, foi ressignificada, e assim é o nosso trabalho. Então imagine que você, como se fosse um violão, digamos assim, cada corda são emoções, por exemplo, ou situações que você queira mudar. De repente você toca uma corda e está bem desafinada. E aí você imagina, vou ter que jogar fora essa corda porque está desafinada. Não, você vai afinar essa corda. Aí uma vez afinando, você toca, opa, tá legal agora. Então do mesmo jeito, as emoções que estão aí, a raiva, o medo, você não vai tentar excluir ou não olhar para elas. Vamos olhar com amor e acolher. De alguma maneira existe um bom motivo para estar ali e afinar essas cordas, tá? Então é
é isso metaforicamente que a gente faz no nosso trabalho, na terapia Sirius. Tá bom, queridos? Um pouquinho da matemática das emoções, uma pontinha dela, estou compartilhando aqui com vocês. Amados, vou encerrar a nossa live. Vou aqui 2 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta e eu já vou encerrando, tá bom? Vou deixar a live gravada. Alguma pergunta? Algum coraçãozinho? Quem gostou, dá coraçãozinho. Obrigada, Igor. Obrigada, Mi. Gratidão, Eli. Gratidão, Ju. Uma noite maravilhosa para vocês. Abençoados. E que vocês se conectem cada vez mais com o infinito ser que você é. Lembre-se sempre disso de alguma maneira. Você pode acessar o mais profundo ser de luz que você é, o mais possível. E quanto mais a gente alinha a mente, quando a gente atenua as ondas mentais, quando a gente sente a nossa respiração conectada com a própria natureza, com a própria totalidade, o mais possível você vai se conectando, integrando com aquilo que você já é, que é luz. Então, gratidão infinita. Fica aqui também o nosso mudra do Sirius. Conectado aqui, ó, no coração, ascensionando para o centro de energia da área da garganta, que é a 5ª dimensão de consciência que vibra a verdade pura, a verdade conectada da consciência infinita. Um beijo, bom tê-los aqui e o mais breve a gente está junto.